Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 9 de fevereiro, da quinta semana do Tempo Comum. E a primeira leitura da liturgia da missa de hoje que iremos refletir é do primeiro livro dos Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao 10. Aqui a narração da leitura é a visita da rainha de Sabá a Salomão, porque ela ouviu escutar da sabedoria, da fama de sabedoria de Salomão. E ela quis ver com os próprios olhos. E ela, como diz a própria leitura, reconhece diante de Salomão que aquilo que ela ouviu dizer no reino dela, no país dela, não chega nem aos pés do que ela comprovou com os próprios olhos da sabedoria. E louva não só Salomão, os seus súditos por ter um rei como ele, e este rei que confiou neste Deus, que é o Deus de Israel que ele professa. Então ela faz um grande elogio, entrega presentes, etc., a Salomão, porque ela ficou encantada, maravilhada. Mas o que isto tem a ver com você e comigo? O que podemos tirar desta leitura, desta narração, deste fato da visita da rainha de Sabá a Salomão? Se nós de verdade somos cristãos, vivemos dos mandamentos, da sabedoria de Deus, da palavra de Deus, que é esta fonte para nós de discernimento, de sabedoria. Que sabedoria que o cristão adquire em Cristo? Pois olha, saber viver, para que existe, que sentido tem a minha vida, por que Deus permite a cruz na minha vida. Se eu não tenho este olhar, este discernimento de por que eu vivo, como conduzir a minha vida, olha, diante deste problema, o que tenho que fazer? Não é isto que você pergunta diante do problema no matrimônio, com o filho, no trabalho. Não sei, diante de certas coisas na nossa vida que nos angustiam, e a gente pergunta ao Senhor, reza a Ele, Senhor, por quê? O que o Senhor está querendo me dizer com isto? Como devo agir nessa situação? E a palavra de Deus vai dando uma luz a cada um de nós. E vai dizendo, poxa vida, aqui eu errei, falei com aquele irmão, tem que ir lá pedir perdão. Olha, aqui não entende? E vai iluminando a nossa vida. E se de verdade esta sabedoria aparece como luz para o mundo, porque diz Jesus, vós sois a luz do mundo. Esta luz não pode se esconder debaixo da cama, não sei aonde, não. Tem que colocar num candelabro, num lugar de destaque. Se aparece a luz desta sabedoria, desta ciência de viver, Paulo VI dizia que nós somos peritos. O cristão, se ele vive em profundidade a sua fé, é um perito em humanidade. Por isso pode dar uma palavra sobre os acontecimentos da vida, ler a história e os acontecimentos da vida à luz da fé. Significa que o cristão olha essa pandemia não só pela ciência, pela política, não, à luz da fé. Como vejo os acontecimentos à luz da fé? E esta visão do cristão se aparece, encanta o mundo. E os de longe virão e comprovarão que esta sabedoria, olha que maravilha. Mas, padre, será que isto é verdade? Poxa, como é que... Os cristãos, lembrem-se, no início da igreja, eram pequenas comunidades perseguidas pelo judaísmo, como uma seita dentro atrapalhando o judaísmo, a fé judaica, e eram perseguidas no início pelos fariseus, mestres da lei, e perseguida pelos romanos, porque quando os cristãos foram levados às arenas, qual que era a acusação dos romanos? Que estes aqui são pagãos. Por que pagãos? Além de negar os deuses romanos, estes aqui negam ou zombam da morte, porque o cristão acreditava e piamente ia para a arena certos da ressurreição. Iam cantando para a morte nas arenas.
Então, era um escândalo, mas esta maneira de viver do cristão foi tão atraente que a mãe de Constantino se converte, Santa Helena, e depois, claro, o imperador. Então, século IV para o V, olha, a igreja, de uma igreja perseguida, de alguma maneira, não chegou a ser oficial, mas a paz romana já reconhecida de alguma maneira pelo Estado romano, até o ponto da conversão do próprio imperador, e começa a vir as massas, ou seja, se saiu da pequena comunidade, uma igreja quase escondida nas catacumbas, para uma igreja das basílicas. Mas da onde veio isto? Este sinal que deu os cristãos, que foi atraindo as massas, as multidões. Então, é possível. Este fato da rainha de Sabá buscar a sabedoria de Salomão pode acontecer hoje, se eu e você somos sal da terra e luz do mundo. Mas para isso eu tenho que viver da palavra de Deus, da sabedoria, da doutrina, das verdades da fé, que me ajudam, me fazem crescer, amadurecer, para olhar a minha vida e os acontecimentos que me rodeiam à luz da fé. E não achar que é azar, é o acaso. Entende? Imagina, o mundo de hoje acha que até horóscopo, os astros influenciam na minha vida. E que alguns têm medo. Não, porque alguém fez um trabalho, a minha vida está amarrada, eu tenho encosto, preciso de que Deus tire este encosto. Meu amigo, quem tem fé, comece a olhar os acontecimentos da vida a partir da fé, não a partir de toda esta visão totalmente deturbada do que é a vida, com a sabedoria de Deus, a luz da fé. E eu espero que vivamos de fato à luz desta sabedoria, à luz da fé, à luz do Evangelho. E o Senhor de verdade nos ajudará a viver bem a nossa vida, carregando a cruz de cada dia, dando testemunho do Evangelho, para ser um sinal que atrai até os incrédulos, até os pagãos, até os afastados. Espero que isso aconteça na nossa vida. O Evangelho de hoje, do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, do versículo 14 ao 23. Aqui, Jesus ensina, chama a multidão primeiro, a massa, e conta uma parábola, porque é assim que Jesus ensinava, por meio de contos, historinhas, mas que tinha um ensinamento por trás. E diz Jesus: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus disse assim: que entenda, que entenda. Que coisa! Quando Jesus está sós com seus discípulos em casa, os discípulos perguntam o sentido, o que queria dizer com esta parábola. E Jesus diz: puxa vida, nem vocês entendem? Ou seja, não foi só a multidão que talvez não entendeu a parábola de Jesus. Os próprios discípulos. E Jesus, olha, o padre nem precisa explicar muito a palavra hoje. Que maravilha! Jesus mesmo explica para nós. Não entendestes que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra no seu coração, mas em seu estômago, e vai para a fossa. Aqui Jesus está falando, claro, dos alimentos. Os judeus tinham leis de alimentos permitidos aos judeus e alimentos proibidos, puro e impuro. E se o homem, o judeu, comesse esses animais proibidos pela lei, que eram considerados impuros, o homem se tornava impuro. Aqui, como diz o próprio Evangelho, dizendo isto, Jesus declara que todos os alimentos são puros. Mas veja bem, olha o que a explicação, o argumento que dá Jesus. O que vem de fora, ele entra não no coração, mas no estômago. Poxa vida, então, o que torna o homem impuro? Aquilo que entra no coração. Tu escuta uma fofoca, uma mentira, alguém te interpreta mal o mandamento, a lei, faz uma interpretação errônea. Olha, masturbação não é pecado. Olha que não sei o que, não é errado não.
Quando a gente acredita e deixa isto entrar no coração, ou, por exemplo, um juízo, entende? Por exemplo, aquele cara pensa mal de mim, ou eu penso mal do outro, aquele cara, hein? Nossa, que cara terrível. Ou seja, falo mal do outro, penso mal do outro. Isto é que torna o homem impuro, é o que passa pelo coração. É no coração a nossa batalha, é no coração que nos tornamos santos ou não. Por isto, cuidado. Não é que o cristão não pode fazer jejum, mas o que torna ele puro não é comer ou deixar de comer, é cuidado com aquilo. Jesus vai dizer tantas vezes no Evangelho, cuidado com a maneira com que ouvis, com que escutais. E ele estava se referindo ao Evangelho. Quanta gente cai em erro doutrinal, interpretações errôneas, acredita em coisas que a igreja ensina diferente e prefere escutar vozes que não é a voz da igreja, a reta interpretação da palavra de Deus, da doutrina, e acredita em coisas, em mentalidades, em maneiras de ver a vida sem a fé, sem quando a gente fala da fé, a doutrina da igreja, o evangelho, como a igreja interpreta? Como ela vê na tradição da igreja, etc, etc, etc. E aí que está o segredo. Porque senão podemos cair em erros. Ou seja, se eu deixo que o engano do demônio interpreta na minha vida, olha, Deus não me ama, porque se me amasse, poxa vida, não permitia que isto... O demônio me faz duvidar do amor de Deus, não entender a cruz, me escandalizar da cruz. É aquilo que eu deixo entrar no meu coração. E esse é o problema. Isto torna o homem impuro. Como explicará Jesus, é aquilo que sai do coração do homem que o deixa impuro. Porque é do coração do homem que, diz ele, que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Essas coisas que tornam o homem impuro. Eu espero que de verdade estejamos atentos. Cuidado como ouvis. Porque aquilo que você deixa entrar no teu coração, tem problemas, irmãos, que estão fora de nós. Não tem nada a ver comigo. Mas se eu deixo que um problema de fora me atinja, entra no coração, entra murmuração, juízo, reclamar, falar mal de Deus. Acontece de tudo, porque eu deixo entrar no coração. Dou um exemplo simples, hein? Por exemplo, toda essa situação que aqui estamos vivendo na paróquia, obra emergencial, não emergencial. Se eu começo a pensar, poxa, por que tudo isto? E pego este problema que é externo, como se fosse meu pessoal. Vixe Maria, entro na murmuração, na reclamação, perco o mau humor, atendo mal as pessoas, entende? Isto é que é ruim, se eu deixo que entra dentro. Sim, é um problema a resolver, mas não é um problema pessoal meu, é um problema administrativo da paróquia. Como vão resolver? Não adianta agora também caçar as bruxas. Olha, por aquele padre, por aquele ali, errou aqui. Olha, aqui teve erros, tá? Aqui teve... Tá bom. Agora, como resolvê-los? Há um problema externo. Não posso querer somatizar. Por exemplo, um problema com o filho. É um problema do filho. Ele está sofrendo, sim, mas eu não posso pegar este problema do filho para mim. Não é meu problema, é dele. Como consolá-lo, como animá-lo, como de alguma maneira ajudá-lo, mas não pegar o problema para mim. Não é meu. Senão fico com raiva de uma outra pessoa, porque o meu filho tem um problema com ela, e fico com raiva daquela pessoa. Mas o problema não é meu. E aquela pessoa, não sei, tem um problema com o meu filho. Se eu somatizo, entende, irmãos? Espero que tenha ajudado um pouquinho a iluminar um pouquinho as coisas. Peçamos ao Senhor de verdade um ouvido de escuta e deixar que de verdade a palavra de Deus aterrize, ilumine e purifique o nosso coração. Cuidado como ouvis. Eu espero que o Senhor de verdade nos ajude a ser puros e santos, porque escutamos com retidão a sua palavra. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque tu queres de verdade que sejamos santos. Ajuda-nos de verdade a escutar bem a tua palavra para vivermos conforme tu queres,
para sermos sinal do teu amor, da tua misericórdia no meio do mundo. Este pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.